o São Paulo, como você é novo, essa relação com a imprensa até despertou isso agora em mim, essa curiosidade, porque você é novo e o São Paulo, ele tem muita dirigente mais velha, etc. Então, eles costumam dar, tipo, prioridade pra informação, assim, pros repórteres mais velhos, ou eles, tipo, não tem muito essa, tipo, esse aqui é mais meu amigo, tá mais tempo aqui na mídia, não sei o quê, ou... Cara, assim, tudo depende da relação que você tem com as pessoas. Isso não tem uma ligação precisa com idade ou com tempo de cobertura, nada. Tem gente que já tá há muito tempo lá e tem uma relação pior do que, às vezes, uma pessoa que tá mais jovem tem, entende? Uhum. E aí isso vai para todas as fontes, não só com dirigentes, mas com empresários, com às vezes familiares de atletas, amigos de atletas. Então vai muito da sua relação com a pessoa. Nessa parte depende muito dos laços, das relações que Uhum. você tem com cada um. Entendi. O foda é que nesse período não, nessa tendência de treinos fechados, né? Fica cada vez mais difícil de estabelecer esses laços. Sim. E criar relação, de repente, com o jogador. Era mais comum antes, né? A gente ver jornalista, mais amigo de jogador, né? Hoje isso não existe mais, né, hoje cara? não existe. Hoje não existe mais. Antigamente, assim, às vezes eu fico conversando com o Flávio Prado, por exemplo, que é de uma outra época. Pô, jogador e jornalista saía junto para tomar uma cerveja depois de um jogo. Ou o jornalista criticava o jogador, e aí o jogador, beleza, me criticou, mas fora do campo, os caras são amigos e aceitavam a crítica numa boa. Hoje em dia, se você critica, o jogador já acha que você é mau caráter, que você é mal intencionado, que você é maldoso. Então tudo muda. Você antigamente pegava o jogador pelo braço no final do treino, entrevistava, fazia a pergunta que você queria. Hoje tem o assessor para intermediar. O futebol mudou demais, né? O futebol mudou demais. Os jogadores estão cada vez mais blindados. Às vezes o Theo também deve ter tido essa oportunidade de fazer eventos de outros esportes que não sejam futebol. E a gente percebe, né, como os atletas são muito mais acessíveis, os assessores não têm muita essa de proteger, não pode citar isso, não pode falar sobre isso. Os atletas são bem mais abertos, né, mais espontâneos, não tem esse discurso pronto, né? Não, total. E é engraçado, porque dá até para perceber, assim, pelo assessor, né, que de um clube grande e tal, dá pra perceber a tensão do cara com qualquer detalhe ali, qualquer qualquer acento mal... Estão fugindo de qualquer problema e polêmica, né? Não, qualquer perguntinha assim, por exemplo, se o jornalista não faz aquela pergunta comum, tipo, até em final de primeiro tempo, final de segundo tempo, se o cara não vai lá e faz uma pergunta comum, o jogador dá aquela parada assim, fica tipo... Vou falar com o professor pra gente ver os 3 pontos. E vai embora. É isso, ele não consegue, tipo... treina tanto as mesmas perguntas que acho que chega no fim não consegue desenrolar. E nesses anos que você passou de Gazeta, você conseguiu estabelecer alguma relação bem próxima com algum jogador? Ou... Com jogador é difícil, né, cara? Às vezes a gente conversa, às vezes, com algum jogador por rede social, manda uma mensagem, responde e tal. Mas relação, assim, próxima é muito difícil, né? A gente pouco tem contato com os caras. Mais com a galera que tá nos bastidores, empresário, dirigente, conselheiro, esse tipo de pessoa, a gente já acaba tendo uma relação um pouco mais próxima por estar conversando diariamente sobre diversos assuntos, apuração e tal. Entendi. Mas realmente, assim, é gritante a diferença. Você vai do futebol para os outros esportes, né? Você vai em qualquer lugar, realmente. Você vê, né? Tem uma relação vejo direto o Pio lá, que acabou de ser campeão mundial, né? Sim. Direto ele postando foto com um jornalista, respondendo, tá envolvido, sabe? O cara, super aberto, super solícito, sabe?
dá até mais prazer de trabalhar, né, nesse tipo de cobertura. Sim. E você acaba contando uma história melhor, né? Exato. Quando a pessoa ela se Exato. abre, ela é mais solícita e tal. Não, em 2002, os caras... Você pega, tipo, os documentários, assim, tá lá o Tino Marcos no meio da Copa do Mundo lá com os caras, trocando ideia. E aí, eu acho que isso isso também é uma coisa que faz o jogador se aproximar mais da torcida, né? Sim. E isso é tem umas coisas que a gente tinha... Um dos nossos objetivos aqui é justamente esse. Tentar diminuir a distância da torcida e jogador, porque a gente acredita que com esse lance de não conseguir ter a relação, eles não conseguem se conhecer. Tipo, a torcida não consegue ver um jogador e falar, pô, eu me identifico com esse jogador Sim. porque ele gosta de ouvir Aerosmith. Uhum. Tipo, você não sabe o que o jogador escuta, você não sabe o que ele faz. Então, não consegue ter essa relação próxima. Eu acho que isso é um dos objetivos nossos para tentar diminuir essa distância muito grande.